Uma história de sucesso protagonizada por um campograndense. E no esporte, que é a paixão de todo brasileiro, o futebol. E hoje o Personalidades conversa com o Jean Rafael Vanderlei Moreira, que é jogador versátil no campo, 2 vezes campeão brasileiro pelo São Paulo, 2 vezes pelo Palmeiras, 1 vez pelo Fluminense e também campeão da Copa das Confederações pela Seleção Brasileira. Seja muito bem-vindo, obrigada. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, é uma honra poder estar participando dessa entrevista, contando um pouquinho da minha história e do orgulho, né, de ter nascido nessa cidade aqui, nesse estado maravilhoso. Bom, e para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria falar enquanto campograndense, enquanto sul-mato-grossense, que não é um sentimento de inferioridade que a gente tem quando algum profissional daqui desponta para o mundo, mas porque realmente a gente tem um estado que é mais novo em relação aos grandes centros como Rio de Janeiro e São Paulo. E, de fato, quando alguém como você consegue conquistar uma história de sucesso, a gente tem que trazer essa história para que todos aqui saibam. E eu queria saber quando que nasceu essa vontade do Jean jogar futebol. Então, essa vontade foi desde quando eu me entendo, me conheço por gente, né? Desde quando eu me dei conta de ter consciência e tudo, porque isso vem de família, né? Minha família toda joga futebol, joga bola. Meu pai é um fanzaço aí do futebol, né? Ele joga bastante também. Meus primos, meus tios. Então, na família sempre teve futebol. Sempre teve a bola ali. Quando eu nasci, quando eu cresci, desde que eu me conheço, já tinha ali uma bola para chutar, para brincar, seja em casa, seja na rua, seja onde for, sempre teve uma bola de futebol. Então, essa história minha no futebol começa desde de casa aí do meu pai, principalmente, que sempre me incentivou. Através do sonho dele, eu também comecei a almejar, a buscar esse sonho, né? Então, aí consegui realizar, mas foi desde berço, né? Vamos dizer assim. E é o sonho de muitas crianças, né, se tornar um jogador de futebol. E você começou no futebol de salão, estudava na escola ABC aqui em Campo Grande, eu me lembro porque no colégio eu também jogava uma modalidade esportiva, então nós tínhamos os campeonatos locais, os estaduais, e eu queria saber assim, como é que foi essa relação sua com o futebol de salão e essa transição, né, para o campo. Você já era um destaque, então, já na escola? Olha, como eu falei, eu sempre gostei, né? Então eu vivia, respirava, tudo era futebol, né? E o futsal aqui a gente sabe que não só aqui, mas no Brasil inteiro, o futsal ele vem primeiro, né? Até para a gente ter uma base melhor, até pelo acesso ser melhor, ser mais fácil. Mas todo mundo precisa ter pelo menos um começo no futsal, Sim, né? Principalmente para ter uma parte técnica boa, né? Para ter uma parte técnica um pouco mais alavancada nesse início aí de carreira, né? Então, quando eu comecei a estudar, o que motivou bastante também foi porque as escolas, algumas escolas, né, particular, elas dão bolsa de estudo, né, para atletas. E como o futsal aqui sempre foi uma potência, sempre foi forte, né, principalmente na minha época, era muito forte, era mais forte do que o futebol de campo, né? Então tinha essa parte de bolsa de estudos e o ABC sempre investiu, sempre apoiou, incentivou muito o esporte, né? E aí a minha história começou no futsal dessa forma, né? Eu comecei no asfalto, como toda criança também, né? E essa transição para o campo, ela foi de uma forma natural, porque o nosso maior sonho é o futebol de campo, né? Porque é o que mais dá visibilidade e tudo, e é o maior sonho para nós brasileiros, né? Então, eu sou apaixonado pelo futsal, acho que o futsal é um esporte encantador, né? Mas é lógico, é óbvio que eu não vou mentir aqui e dizer que o meu maior sonho era ser jogador de futsal, que não era. O meu maior sonho era ser jogador de futebol de campo, né? E porque toda vez eu via minha família se reunindo para assistir o jogo de futebol, fazer churrasco, era aquela alegria. E aí então eu sempre me encantei pelo futebol de campo também, e que foi o meu maior sonho. E o seu pai foi seu grande incentivador. E dando uma pesquisada na sua história, eu percebi que você passou por um time local
antes de se projetar aí nacionalmente. Passou pelo comercial, foi isso? Isso, eu iniciei no comercial, no futebol de campo, tinha, se não me engano, 12, 13 anos, e já cheguei no comercial e nós já ganhamos aí o título estadual, né, da categoria, e isso motivou mais ainda, né? O treinador era o Adão, me lembro até hoje, e ali começou essa trajetória, e isso aumentou ainda mais o nosso sonho, né? Porque você já chega ganhando um título, né? E por mais que era, poxa, pequeno, mas ganhar é sempre bom, e isso motivou muito, né? Então ali eu comecei no comercial, aí depois fui para o Dom Bosco, enfim, depois fui para o ABC, aí depois do ABC veio o Operário, né? Que é o último clube de futebol de campo que eu joguei, né, que tinha 15 anos, eu jogava sub-15, sub-17, sub-20, e a partir dali, através do Cocada, que era o treinador, o Doca e o Dinei, eles entraram em contato com o São Paulo e aí começou a minha história no cenário nacional, aí, através do São Paulo. E como é que foi essa transição? Porque a gente está falando da vida do Jean, adolescente, né, muito ligado aos pais, de repente muito ligado à casa, os amigos, e esse adolescente sendo, digamos assim, encaminhado para uma profissão, porque querendo ou não, você vai para o São Paulo, já uma figura, digamos assim, de credibilidade muda, porque você teria que ter uma postura profissional para lidar com jogadores, né, de outros estados e tão bons quanto você. Como é que foi essa transição? Muitas vezes a gente assiste um jogo de futebol, né, ainda mais aqui que, como você falou, aqui realmente é mais difícil, né? O apoio é um pouquinho menos do que nos outros estados. Realmente tem uma dificuldade muito grande de ser um jogador, de se tornar um jogador de futebol profissional de fato, né? Aqui realmente tem muita dificuldade. Então, assim, quando a gente vê na televisão, todo mundo entrando em campo, é bonitinho, é legal, mas como você falou, ninguém sabe, né? A história, o que o cara passa, o que a criança, o jovem passa por essa transição, o que ele sofre, né? Vamos dizer assim. E o que eu mais sofria realmente era essa distância, né? Era essa saudade. Era muito difícil o acesso, né? Os pais irem até São Paulo, meus pais irem visitar, ficar um tempo lá, era muito difícil. Então eu sofria muito, né? Eu tinha que ficar lá muito tempo, e aí você, poxa, é uma cidade, aqui é uma capital, mas com costumes de interior. Aí você vai para São Paulo, que é toda aquela loucura, gente de todo o Brasil, todo mundo querendo realizar um sonho. Nós estamos falando do país do futebol, onde a disputa é muito maior, né? Então, assim, sofri demais, né? Principalmente no início. Então, houve essa sensibilidade também pelo lado do Dito, né? Que era o treinador do São Paulo. Houve essa sensibilidade do São Paulo, né? Para segurar um pouquinho mais. Mas no primeiro mês, segundo mês que eu cheguei lá, era difícil. Uma vida dedicada ao desenvolvimento de um segmento muito importante para a economia, não apenas do nosso estado, como do país. O desenvolvimento dos micro e pequenos negócios. E no programa Personalidade de hoje, eu converso com Cláudio Jorge Mendonça, que é o diretor superintendente do Sebrae. Seja muito bem-vindo, obrigada. Obrigado, Lívia, obrigado pela oportunidade aqui da gente contar um pouquinho dessa história aí, né? E a gente está falando de um tema, assim, que é sensível a todas as pessoas. Economia, geração de emprego, oportunidades. E você já está à frente do Sebrae há mais de 20 anos, cerca de 20 anos, e eu queria saber um pouquinho dessa história, né? É uma história de bastante progresso e de avanço com também as questões tecnológicas, né? Com as demandas mundiais e locais, para poder oferecer um bom serviço para esse empresário sul-mato-grossense. Na verdade, assim, eu fiquei um tempo no Sebrae, daí eu saí e voltei, né, nessa história toda há 20 anos, mas estou com o superintendente de 16 anos agora, e o que move, né, o que puxa essa ideia é olhar, né, o que esse empreendedor faz, né, quanto que uma pessoa, a gente às vezes, a sociedade olha um grande negócio, uma grande empresa, mas e esse pequeno? Quem olha para ele? Quem olha para esse cara que está lá na principal rua do comércio, em cada um desses municípios, né? Todo município tem um pequeno negócio.
todo vilarejo tem um pequeno negócio, né? Onde tem um assentamento, às vezes começa, logo já surge um pequeno negócio. Então, a importância dessas pessoas que muitas são esquecidas. E aí, você me perguntava um pouco antes aqui, né, por que talvez isso? Eu venho de família de negócio, né? Meu pai teve negócio desde criança, então, assim, trabalhou de açougue, pipoqueiro, de tudo quanto é coisa, né? E hoje, então, eu fui criado dentro disso, né? Dentro de supermercado. Então, criei olhando a importância desse setor, dessas pessoas que movem o Brasil, né? Que tem a maioria dos empregos, que esse ano já geraram mais de 17 mil empregos no Mato Grosso do Sul. Então, esse pequeno negócio é que faz aí uma diferença na vida de muita gente e me impacta há muitos anos. O Cláudio é natural de Nioaque. Eu queria saber se em Nioaque você, enquanto criança, já vivenciou alguma experiência nessas questões empresariais, porque às vezes a gente traz para a nossa vida adulta experiências da infância, se isso já impactava de algum modo na tua vida. Com certeza. Eu fui criado, como eu falei para vocês, eu fui criado dentro de um supermercado, de loja. Então, assim, eu aprendi a vender, a comprar, a negociar muito jovem, muito criança ainda, né? Meu pai sempre colocou a gente para trabalhar desde pequeno, para conhecer, para fazer. E quando você queria uma coisa, você queria uma bicicleta, você tinha que vender, trabalhar para poder comprar, né? Para poder ajudar. Então, essa era a história, né? De você chegar e ter fazer a sua história também dentro disso. Eu vim de Nioaque, ia fazer 12 anos, eu vim para Campo Grande para estudar, né? Fiz economia, fiz direito, né? As duas ao mesmo tempo. Depois disso, fui presidente do Conselho dos Economistas, fui presidente do Sindicato de Indústria, né? Trabalhei com a indústria durante um bom tempo. Mas sempre no Sebrae, mas sempre sem deixar de largar o lado empresarial, né? Trabalho no meio rural ainda, a gente tem, né, mexe com produção de pecuária, né, e outros negócios em cima de uma linha mas sempre no trabalho, sempre comprando, vendendo, negociando e sempre fazendo alguma coisa em cima disso. E falando ainda sobre essa questão da sua infância em Nioaque, a gente sabe que existem contrastes do interior em relação a Campo Grande, que é diferente, a vida realmente as demandas são outras. E o que seria tão assim contrastante entre viver no interior do estado e viver na capital? Imagina você ser criado eu morava, né, em fazenda, chácara, até aos 11 anos. Aí, de repente, vim para um apartamento na Afonso Pena. Para mim, isso foi terrível no tempo, assim, essa questão de liberdade, né, de andar pela cidade o dia inteiro de bicicleta, aqui você não poder mais andar. Então, para mim, isso foi também um aprendizado grande. Ficar longe dos pais, né, porque quando a gente veio, minha mãe veio junto um tempo, mas não ficava todo o tempo com a gente, eu, meu irmão e minha irmã. Então, a gente acabou construindo uma história em cima desse trabalho, mas isso impactou, sair de uma escola onde todo mundo te conhecia e cair lá no Dom Bosco com... Só mais um. 10 mil alunos, então foi bem impactante. E eu acho interessante quando eu converso no Personalidades e até com outras fontes, com pessoas que fazem a história, que ajudam a construir o Mato Grosso do Sul, e todas elas, independente da classe social que elas fazem parte, todas são muito corajosas, né? Questão de 2 faculdades ao mesmo tempo, mais trabalho, mais vivenciando a gestão em associações e também no Sebrae, porque é assim que a gente consegue transformar o mundo. E você entrou muito jovem no Sebrae. Eu lembro disso, porque eu era estagiária lá na época, só aqui a título de curiosidade. E isso me marcou muito, porque eu realmente achei que é muito corajoso, né? De repente, você assumir um papel que também é social, porque o Sebrae tem essa missão, eu acredito. E como é que foi trabalhar, já colocando em prática suas experiências universitárias, empresariais que você já carregava desde a infância, mas assumir um desafio como esse? Antes do Sebrae, né, eu trabalhei na FamaSul, né, eu fui da Federação da Agricultura, trabalhei lá 2 anos e pouco com o Léo Brito no tempo, que foi presidente lá, o Ademar. O Ademar sempre brinca que eu formei em economia e direito, e aí eu cheguei lá na federação trocando ideias e falando, porque eu já era do Sindicato Rural de Nioaque,
Então, sempre trabalhei com associativismo. Na faculdade, sempre tive envolvidos em DCE. Eu acredito que o ser humano, para mim, né, a gente é coletivo, né? Eu tenho o espírito coletivo. Então, sempre participei dessas instituições, sempre participei. Aonde tivesse uma reunião de coisa, eu estou lá. Eu já fui síndico de condomínio, então sempre tive envolvido nessas linhas, né? A vontade de mudar o mundo permeia os caminhos profissionais de uma mulher que saiu do Mato Grosso do Sul e conquistou o mundo. Agora ela está de volta como gestora pública, como secretária de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania. Nossa convidada do Personalidades é a secretária adjunta Viviane Luiza. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Lívia. É uma honra estar aqui e com você tratando em relação à questão transformadora e à questão social realmente e trazendo a personalidade Viviane para o Estado. Realmente é uma honra estar aqui com você. Obrigada. Bom, e a gente fazendo aqui as apresentações, eu falei sobre a vontade de mudar o mundo. E tudo começou com a pesquisa. Mas antes da Viviane Luiza pesquisadora, tinha a Viviane Luiza menina, que nasceu em São Paulo, numa região muito pobre, num cortiço. Eu acompanhei aqui algumas entrevistas da secretária adjunta a respeito da vida dela e eu queria que você comentasse com a gente a relação sua dessa infância para o futuro que você conquistou. Realmente a nossa história é uma colcha de retalhos, né? E quando nós olhamos para trás, nós vemos o quanto nós já construímos. A Viviane Luiza, lá de São Paulo, lá de Santo Amaro, depois para Itaquera, num bairro de Coab, realmente viu o mundo com uma distância social de classes muito grandes. E eu percebia que, quanto ao estudo, era onde eu poderia ter acesso, onde eu gostaria de estar. Então, quando eu vi a questão de diferença social e senti a invisibilidade social, porque de periferia, e quando eu vinha para o Mato Grosso do Sul, também eu morei numa periferia, no Conjunto Roxinóis, e minha vida foi lá. Então, assim, de pegar ônibus, de colocar sacolinha de plástico para proteger o sapato, para chegar no centro da cidade, né, intacta para o trabalho. Então, é a realidade de muitas pessoas, não apenas do Mato Grosso do Sul, mas a realidade como um todo do Brasil. Né, e sobre essa invisibilidade, até eu queria que você comentasse com a gente o que frustra mais uma criança que nasce nessa realidade tão pobre e que é invisível, como você mesmo colocou? O acesso. Então, se essa invisibilidade dói ou impacta uma criança, é a falta do acesso. Então, acesso à cultura, seja ela museu, seja ela pela música, a arte, a história. Então, isso é o que é o transformador na nossa vida. E as crianças, naquela época ainda muito mais, a falta do acesso. Tá certo. E agora falando sobre o Mato Grosso do Sul como um estado que se transformou num diferencial do que você se tornou hoje enquanto profissional. Foi aqui que você estudou, foi aqui que você trabalhou e viveu boa parte da sua vida e também dedicou seus estudos. E qual que é o papel do Mato Grosso do Sul nessa vida da Viviane pesquisadora? Antes de Viviane pesquisadora, realmente eu sou filha adotiva da terra do Mato Grosso do Sul, porque me trouxe toda a referência cultural que eu tenho hoje é sul-mato-grossense. Tem, claro, né, as outras questões culturais que vêm de outro estado, Minas, por conta da transferência cultural, que na antropologia a gente chama, né, da transferência cultural, que os pais, né, vão fazendo o impacto para transformar e transferir, então, a cultura. Mas a cultura sul-mato-grossense realmente é a que me permeia e que me dá as diretrizes para onde eu vou e onde meu coração bate. Você estudou História? Eu estudei História. Por que essa escolha? Pois é, a história sempre participou muito pertinho da minha vida por ser curiosa. E fazer a analogia entre o passado e o que nós estamos vivendo realmente é muito importante para que a gente mude a direção do futuro.
Então, se a gente faz uma comparação, então o curso de História foi realmente através de ler livros, antes mesmo da faculdade, eu entrei na faculdade tarde, né? Não na idade de 18, 19 anos, como nós somos acostumados a ver, porque realmente aquele acesso ainda era muito, muito longe para mim. Então, a História foi onde foi a transformação da minha vida como pesquisadora. E por quê? Porque eu estudei numa faculdade, né, privada, e eu precisava pagar o curso. Então fui bater de porta em porta porque eu não queria sair do curso de História. E fui fazer então iniciações científicas. Então o curso de História também me abraçou de uma forma que hoje é uma parte dessa colcha de retalhos é ali na graduação. Um Benedito Guaicuru de caneta, chapa e cruz maltino. Esse é o título do livro que traz a biografia do nosso entrevistado de hoje, que é um cuiabano de nascimento, mas tem Mato Grosso do Sul no coração. Não apenas trazendo o nosso estado no coração, como é alguém também que ajudou a criá-lo. E eu estou falando do deputado Walter Carneiro, que entre outras profissões e também atuações na carreira política, foi presidente da Assembleia Legislativa. Seja muito bem-vindo, deputado. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre a história do Mato Grosso do Sul. Acho que assim é muito importante, porque já fazem mais de 40 anos da criação do Estado e, é claro, a maioria da população hoje que é jovem não conhece a história do Estado. E para mim é sempre um prazer, uma satisfação estar conversando com vocês e falando um pouco da criação do nosso Mato Grosso do Sul. Bom, e a gente tem muita história para tratar aqui nessa edição do Personalidades. E eu gostaria de começar, então, há mais de 40 anos, quando o senhor, junto com outros 17 deputados, criaram a Comissão da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. É claro que a gente vai tratar aqui da sua história profissional também no programa, mas é interessante a gente iniciar, né, com o sonho de um estado chamado Mato Grosso do Sul. Como é que foi isso? Exato, eu já era vereador em Dourados, no segundo mandato, quando aumentou o trabalho pela criação do nosso estado. Nós, como vereador, inclusive, nós criamos uma comissão de vereadores, uma associação, chamava AMEV Grande, Associação dos Vereadores da Grande Dourados, que trabalhou muito pela criação do Estado. E eu me lembro que numa reunião convocada pelo Dr. Pedro Pedrocian, que era candidato a senador da República, ele nos mostrou o projeto inicial do presidente Geisel, em que ele criava o estado de Campo Grande. Era o primeiro nome que ele queria dar ao estado. Mas a reação do interior foi muito grande. E todos não queriam perder o seu gentio. E todos queriam continuar sendo mato-grossense. Então o desejo maior era a criação do estado de Mato Grosso do Sul. E foi feito um trabalho muito grande no estado, encaminhado ao presidente. Então, quando ele encaminhou o projeto da Lei Complementar 31, que criou o estado de Mato Grosso do Sul, já foi lá, fica criado o estado de Mato Grosso do Sul. E aqui nos bastidores, o deputado estava comentando comigo que não foi assim tão fácil, né, tirar essa ideia do papel, porque em Cuiabá, né, muitas autoridades também eram contra a criação do Mato Grosso do Sul. Por quê? O norte do estado todo, a partir de Rondonópolis, eram contra a criação, porque como o sul era muito mais desenvolvido que o norte, o pessoal ali achava que com a separação, o Cuiabá e acima teria um prejuízo muito grande, inclusive questão financeira, né? E foi pelo contrário, né? Para ver com a criação do estado, o Mato Grosso ficou muito maior do que o Mato Grosso do Sul, uma extensão territorial de 850 mil quilômetros quadrados, enquanto nós ficamos com 350 mil. Você vê o crescimento que houve do norte foi muito grande. Para você ter uma ideia, o Mato Grosso todo tinha 94 municípios. Com a criação do estado, nós ficamos com 50 e o Mato Grosso com 44. Hoje, nós somos 79 e o Mato Grosso é 144. Olha, triplicou
né, o número de municípios lá. Então, o crescimento lá foi muito maior do que aqui. E Deputado, foi muito bom. O senhor é médico veterinário, né, por formação, e também tem uma louvável, uma carreira política de excelência, né, uma trajetória muito bacana que está descrita nesse livro, inclusive. E eu queria saber como é que o senhor foi parar, então, nessa comissão constituinte que criou a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, que criou o nosso estado. Bom, eu sempre gostei de política, tanto que na minha faculdade eu fiz veterinária em Niterói, na Universidade Federal Fluminense. Eu fui presidente do diretório acadêmico da minha faculdade, o Diretório Acadêmico Vital Brasil Filho. Então a gente já fazia política na universidade, na faculdade. Voltando para Mato Grosso do Sul, formado isso em 1967, a minha família toda já estava em Dourados. Eu tinha o meu irmão mais velho tinha ido para lá, depois ele levou a minha mãe e mais 3 irmãs. Nós somos uma família de 13 irmãos. Levou para Dourados. Então, quando eu voltei formado, eu já vim para Dourados. Tá? E como médico veterinário, a gente atendia o Mato Grosso todo, mas muito mais em Dourados. Eu fiz um curso na ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, e fui o chefe do primeiro escritório técnico regional aqui em Campo Grande. Então a gente teve um conhecimento muito grande com os criadores da região, a pecuária em Dourados era muito forte na época, pecuária de corte, de elite também, e eu sempre me entrosei na política. Então eu fui eleito vereador em 72, em 76 eu fui reeleito e com a criação do estado eu fui eleito deputado estadual em 78, né? Tomamos posse em janeiro de 79. Na Assembleia Legislativa nós éramos 18 deputados, primeira legislatura. Eu fui vice-presidente da comissão da Assembleia Constituinte, depois da Assembleia Legislativa, fiz parte da Comissão Constitucional, e ali então nós elaboramos a primeira Constituição do Estado. Muito difícil, porque não tinha telefone, não tinha celular, não tinha internet, tudo era através de carta e do correio. Nós expedimos correspondência para todas as capitais do Brasil, pedindo a Constituição dos Estados, para então nós começarmos a trabalhar, né? E ali nós, com muita luta, tanto que em 6 meses nós fizemos a primeira Constituição. Ela foi promulgada no dia 13 de junho de 79, dia da retomada de Corumbá, da Guerra do Paraguai, né? E, aliás, por um cuiabano, né, Antônio Maria Coelho. Sim. E fizemos a primeira Constituição. E eu, nessa primeira Constituição, eu tive assim uma grata satisfação, que eu tenho assim tive um trabalho muito grande, que eu inseri ali um artigo que criou e fixou a sede da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul em Dourados. É um dos grandes feitos, né, A relembrados da primeira época. Constituição, no seu artigo 190, está escrito lá, fica criada a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, com sede em Dourados. Depois, na revisão constitucional de 89, porque após a redemocratização do país, foi feita uma Constituição em 88, né? E os estados tiveram que, então, adaptar a Constituição atual, a federal. Então, em 89, nós fizemos a revisão constitucional e ficou inserido lá esse artigo. Só que já é no ato das disposições gerais e transitórias, o artigo 48, de lá fica criada a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, com sede em Dourados, cujo início do ano letivo será em 1992. Eu ainda botei data para iniciar. Né? E é interessante a gente relembrar de algumas histórias, justamente porque junto com as histórias, a gente acaba também fazendo uma relação com figuras da política que são fundamentais para a construção do Mato Grosso do Sul que nós temos hoje. Uma delas é o Pedro Pedrocian, né, governador. O senhor foi líder do governo dele, inclusive. Foi. O doutor Pedro governou o estado por 3 mandatos, né? Um em Cuiabá e 2 aqui. No primeiro ano da primeira legislatura, ele foi governador nomeado e depois, em 90, ele foi eleito governador. Eu considero, assim, o maior governador que é o Mato Grosso, tanto o Mato Grosso como o Mato Grosso do Sul. O doutor Pedro era um homem, assim, de uma visão extraordinária, ele enxergava na frente. E essa foi mais uma edição do programa Personalidades da TV Alemes. Voltamos numa próxima edição com uma nova história. Até lá. Tchau, tchau.